E eu que vim até o Japão para fazer uma revisão para você. Eu falei, Japão? Não, Praça do Japão, né, gente? Tô aqui na Praça do Japão para fazer a revisão para vocês. Bom, até onde eu consegui, né? Afinal, aqui é Curitiba. Então, se eu ver que tá meio estranho, eu vou para casa e termino lá. Antes de começar a nossa revisão, eu vou mostrar para vocês um pouco da praça. Então, aqui fica no Batel, ó. O articulado passa bem aqui pertinho. As flores estão bem bonitas entre os prédios, né? Tem essa construção mais típica que você pode entrar lá dentro e tem algumas oficinas e uma lojinha também. A gente vai entrar um pouquinho lá dentro para ver a exposição de desenhos que tem lá. Tem vários lagos aqui, tem umas carpas, vou tentar gravar para vocês. Mentira que eu nem achei carpa nenhuma aqui, então acho que não tem aqui. Vamos começar então a nossa revisão, né? Aqui no fundo, a construção que eu falei para vocês, aqui no meio da praça. E para a gente começar a nossa revisão, lembrar que no continente asiático é o continente maior que a gente tem. Então, entre todos eles, ele é o maior, tem países muito grandes, né? Tem uma diversidade muito grande. Então, a gente tem algumas características aí que levam a essa diversidade. Um exemplo é a extensão do país, então, a extensão do continente. Então, a gente tem uma área muito grande, tá? A gente tem que lembrar e sempre falar da condição geológica da Ásia. Então, nessa primeira parte a gente fala dos aspectos, né, naturais. Então, a gente tem que lembrar que essa primeira parte a gente está falando de placas tectônicas. Quando a gente vem na geologia, o que se sobressai são as placas tectônicas. E por causa disso, a gente tem muitos abalos sísmicos, muitos tremores e terremotos que acontecem na região, né, tsunamis e assim por diante. Então, é por causa dessas placas tectônicas que a gente tem muito problema. E por causa desses problemas, a gente tem os terremotos, os tsunamis acontecendo não só no Japão, mas em outros lugares também, né? Toda vez que a gente tem um encontro de placas tectônicas, a gente tem esse problema aí acontecer. Então, vai ter uma catástrofe, né? Infelizmente, é sempre assim. O que pode acontecer? Os países podem desenvolver tecnologias para dar uma amenizada nessas catástrofes. Então, por exemplo, na questão de vulcões ativos em alguns lugares, a gente pode ter o alerta, né? Porque o vulcão, naturalmente, ele já dá os seus alertas. Então, primeiro ele solta fumaça e depois que ele vai entrar em erupção mesmo. Então, já tem esse alerta, né, para as pessoas se cuidarem. E aí a gente tem outras coisas, como, por exemplo, também os sensores e monitoramento da questão do terremoto. Então, se está acontecendo algum tremor ou se lá no fundo da Terra, lá na crosta, está acontecendo esse tremor, a gente consegue prevenir para que as pessoas saiam de perto dos lugares. Além disso, os prédios, né, as construções, têm um sistema aí que vai cuidar dos abalos, né, vai diminuir os abalos. Então, já dá para cuidar um pouco das pessoas com esses sistemas de segurança. Não é todos os lugares que tem, não são todos os lugares, mas os que tem já previne muito estrago, né, previne muitas mortes. Outra coisa também que acontece quando a gente tem países em placas tectônicas é o relevo. Alguns lugares têm uns relevos muito acentuados, muito altos, justamente porque teve encontro das placas tectônicas aí. Então, a gente falou bastante da Cordilheira do Himalaia, né, e toda a parte ali do Monte Everest, das outras partes da cordilheira, e a gente tem isso. Então, o choque de placas leva à formação de montanhas. E aí, quando a gente tem essas montanhas, pode ser um ponto positivo, pode ser um ponto negativo, depende aí do ponto de vista. O ponto positivo é que vai ter turismo, e nessa parte do Everest é um turismo um pouco reduzido, porque não são todas as pessoas que conseguem, né? É uma altitude muito elevada. E a gente tem um ponto negativo que é a falta de área ali para plantio, por exemplo. Né? Você consegue plantar nas áreas mais planas. Nessas inclinações tão acentuadas não é possível essa plantação, não é possível a formação de cidades. Depois do terremoto, a gente tem o tsunami, né? Que pode vir aí, dependendo de onde aconteceu o terremoto,
nesses países que tem o encontro das placas, principalmente ali o Japão, a gente tem bastante formação de tsunami, bastante formação também de tsunami, porque quando acontece o tremor em alguma parte próxima da água ou na água, a gente tem a formação dessas grandes ondas. Então eles vivem em alerta, né? Tem aí os alarmes, tem os alarmes dos celulares, as mensagens que chegam para que eles cuidem, né? Eles fujam do lugar que eles estão, caso tenha aí a preocupação de ter um tsunami. Mas a gente sabe que sempre estraga alguma coisa, né? Esses fenômenos naturais. Indo para a parte do relevo, quando a gente olha o mapa, né, da Ásia, a gente tem ali muita planície, muito planalto, e aquela parte mais no centro do continente a gente vai ter muitas montanhas. Então a gente já sabe que aquela parte, na verdade, se formou por causa do encontro das placas. E a gente acaba tendo ali as cordilheiras, né, Cordilheira do Himalaia e o Everest, que é o ponto mais alto do mundo. Mas lembrando das outras partes do relevo, a gente tem que lembrar também do Planalto, que é muito evidenciado nessa região, e também as planícies. Alguns lugares são mais ondulados, tem mais montes nas regiões e não tem uma parte plana. E quando não tem essa parte plana, eles desenvolveram aí, faz muitos anos, essa plantação em níveis, que pode se chamar de terrários não, terraços, né, plantação de arroz e tudo mais. Então, tem essa tecnologia que, na verdade, é uma prática de plantio que foi desenvolvida há muitos anos e que eles fazem até hoje. Isso é para nivelar, né, tentar fazer níveis para que seja plantado aí o arroz ou qualquer outro tipo de produção que se precise desses lugares mais planos. Um planalto famoso que a gente tem lá é o Planalto do Tibete, que chega a mais de 4.000 metros em alguns pontos, e ele é muito importante porque o continente inteiro vai aumentando o relevo até chegar no Planalto do Tibete, fica mais na parte central, e logo em seguida a gente tem ali a entrada para a cordilheira, que vem as altitudes maiores. Então é como se fosse degraus, né? Vai até subir no lugar mais alto. Então a gente sai das partes mais litorâneas, que são as mais baixas, e vão subindo até a gente chegar no lugar mais alto do mundo. Bom, e para a gente falar um pouco da hidrografia, a gente tem várias vertentes lá. Tem vários rios importantes, rios que começaram algumas civilizações importantes, começaram civilizações grandes ali da parte do Japão, por exemplo, da China, mas a gente vai focar em alguns casos específicos que já foram comentados, mas só para vocês lembrarem. Um desses casos é lá na China, né, que foi usado os rios para fazer a maior das usinas hidrelétricas que a gente tem no mundo. Então eles usaram essas vertentes, esses rios, para fazer uma usina muito grande. Essa usina tem uma capacidade absurda e ela precisa de toda essa capacidade, porque lá na China a gente tem um polo industrial muito grande, né? O maior polo industrial do mundo. Então, sempre que a gente tem muita formação de energia, não é porque, nossa, os rios são poderosos, não. É porque precisa dessa energia para manter alguma coisa. E aí a gente consegue identificar isso quando tá vendo ali o dia a dia das pessoas, né? Então as fábricas são muito grandes, eles conseguem fabricar muitas coisas, né? Do simples estojo que você tem até coisas grandiosas aí. Então é necessária muita energia para isso. Outro ponto também que a gente falou do rio Ganges, né, que é utilizado para muitas cerimônias religiosas, faz parte dos rituais religiosos deles. Então é muito interessante ver que a hidrografia não é só utilizada para uso comum, né? Tomar água, beber água, tomar água, tomar banho e tudo mais. Então é feito para outras coisas também, né? Utilizado para outras coisas também. Então vamos fazer assim. Agora a segunda parte da revisão eu vou gravar em casa, tá? Porque já tá dando meu horário, eu tenho que ir pra escola, então depois termino de gravar o vídeo para vocês. Um outro cenário, vocês já vão ver. Agora mudando completamente o nosso cenário, viemos para outro lugar. Afinal lá tem muita gente me observando, então vamos lá. A gente entra agora na parte de clima. Então, toda vez que a gente fala do clima,
Tem que lembrar que a Ásia é muito grande, então a gente vai ter uma variedade grande de clima também. A gente tem uma lista, assim, com muitos nomes, né? E para você lembrar, talvez a característica de todos não seja tão fácil. Então, foca naqueles que o nome não tá, a característica não tá no nome. Então, por exemplo, assim, o que é esse clima tropical? O que é esse clima subtropical? Não tá no nome a característica principal. Então, vamos tentar focar nesses. Claro que todos eles são importantes, mas eu acho que o que merece mais destaque é o clima tropical, aquele clima que vai pegar ali o sul da Ásia, que vai trazer pra gente as chuvas de monções. Então, uma das características é que no verão, tem um período do verão que vai ter muita chuva. Então, essas chuvas a gente chama de chuva de monções, chuvas que se formam no oceano, e aí vão para essa parte mais ao sul. Por que elas ficam ali no sul? Elas não conseguem passar para o restante da Ásia por causa da cordilheira. Então a cordilheira vai ser uma barreira para essa chuva. Então é como se fosse um muro muito alto que não permite que as nuvens passem e acaba chovendo ali naquela região do sul da Ásia. Então é só ver lá no mapa que a região sul é mais tropical, principalmente ali na Índia, e é nessa região que vão acontecer, né, as chuvas de monções, que é uma chuva muito volumosa. Já no inverno, a gente tem um período mais seco, então essas chuvas não vão conseguir se formar e ir para o continente, então fica um tempo mais seco, né, extremamente seco. Outros climas que a gente tem, clima polar, que é no extremo norte, vai ser um clima extremamente frio, não tem épocas de menos frio, sempre está muito frio. A gente tem o clima frio de montanha, que é nas altas elevações. Então a gente tem aí, por exemplo, na cordilheira é o clima que vai ter, né? Quanto mais elevado for, mais frio é. A gente tem o clima frio, que vai ser nas regiões que tem a transição do polar para os outros climas. E a gente tem épocas muito frias também, né? Não vai ter sol e calor de 30 graus nessas regiões, vão ter épocas menos frias. Quando a gente fala de clima desértico e semiárido, então a principal característica é quente, seco. Só que no semiárido a gente vai ter algumas épocas que podem ter chuvas irregulares. Então pode ser que aconteça chuva, pode ser que não. Já no desértico é muito difícil acontecer chuva. Quando a gente fala da chuva de monções, citada agora há pouco, você tem que lembrar que tem países que vão ter essa chuva e ele vai atingir a grande população, né? Então, em alguns países não vai ter tanto problema, por quê? Não vai causar tanto dano, não vai ter tanto prejuízo, né? Porque não são tantas pessoas, porque a população pode ser mais rica. Então, tem alguns países que vão sofrer mais com essas chuvas que acontecem no verão. Vegetação e também os biomas que tem nessa região. Então a gente tem a tundra, que é quando a gente tem aquela vegetação bem pequena, porque são lugares muito frios, então a vegetação não vai se desenvolver muito. A taiga, que é mais as florestas de coníferas, que são aqueles pinheiros, né, que eles têm aquele formato já para receber a neve e passar por essas épocas mais frias, né, e as épocas menos geladas, eles conseguem se desenvolver, a vegetação consegue se desenvolver. Aí temos pradaria e estepe também, que são os campos, então ótimo aí para ter os rebanhos, para ter criação de gado, então vai ser utilizado bastante para isso. A gente também tem as florestas temperadas, que estão no clima temperado, são aquelas florestas que têm as épocas certas de caírem as folhas, né, de renascerem, então vai ser junto com as estações do ano, então vai ter essa continuidade de reflorescer as árvores, a vegetação como um todo. Então, temperado, sempre estações do ano bem definidas, seja clima, seja vegetação. A gente também tem a savana na Ásia, então a savana é aquela parte mais desértica, do semiárido, né? Então vão ter vegetações, não é extremamente seco, porque tem chuvas em alguns períodos. Mas a gente tem uma vegetação mais espalhada, vão ter poucas árvores, mais arbustos, mais
vegetações menores. Vegetação mediterrânea aqui também são arbustos, mas esse vai ser mais perto da água, então não é uma vegetação que cresce muito, não tem árvores muito grandiosas. E a gente tem também a floresta pluvial. Quando tem floresta, a maior parte das vegetações que se chamam floresta, a gente vai ter uma diversidade um pouco maior. Então, a gente tem mais tipos de árvores, a gente tem uma vegetação que cresce mais, tá? Ao longo dos anos aí. Ao longo do tempo, a gente tem uma variedade bem maior do que, por exemplo, a savana, tá? E vegetação de altitude, que também vai ser rasteira, porque lá em cima dos morros é difícil ter, né? Em cima das montanhas é difícil ter essa vegetação. Então, quando tem essa inclinação, que tá indo pro topo, tem uma vegetação pequena, arbustiva, mas depois vai diminuindo até chegar bem no topo, onde não tem mais vegetação. Um ponto que talvez eu tenha esquecido de falar lá na hidrografia, que é o caso do Mar de Aral. Então, o Mar de Aral é aquele lago gigantesco que está sumindo ao longo dos anos, porque a água dele está sendo utilizada para irrigação, e os rios também, que vão encher esse Mar de Aral, eles estão sendo desviados para irrigação também. Então, a gente tem um problema aí do desabastecimento de água desse mar, e ele está diminuindo cada vez mais. E é uma região que precisa de água, então tudo bem usar para irrigação, só que tinha que ter esse cuidado de não desviar toda a água ou grande parte da água para que ainda tivesse água nesse Mar de Aral. Então, o problema aí que a gente vê ao longo do tempo acontecendo são essas utilizações da água sem ter o equilíbrio. Então, não tem equilíbrio, usa tudo, né? Todas as cidades ali perto querem usar, acaba usando demais e aí acaba secando. E no futuro que vem o problema, né? No momento, tudo ótimo, dá para usar água, mas depois gera prejuízo para a região. Esses são os pontos, espero que você tenha estudado. Só uma revisão básica aí para você lembrar um pouquinho do que foi falado no sábado, tá bom? Beijo. Meu coelho tá mandando você estudar. Não decepciona ele, tá bom? Ai, que bonitinho. Vai estudar. Vai estudar, vai estudar.